Autoestima e intimidade. Como a vergonha do corpo pode arruinar a sua satisfação para furunfar. Fica comigo nesse vídeo. Eu sou a Maria Cecília, sou psicóloga, pós-graduada na área da sexualidade. Então, se você curte meus conteúdos, né, dá um joinha aí, se inscreva no canal, mete o dedo no sininho e bora lubrificar a vida. Bora lubrificar a vida. Pessoal, vocês sabem que 70% das mulheres e aproximadamente 40% dos homens têm dificuldades com a imagem corporal e por isso vai atrapalhar muito na hora da intimidade. Vocês sabiam disso? Se a vergonha está sabotando a sua satisfação, então nós vamos te ajudar a melhorar isso. Estudos mostram que a insatisfação corporal está ligada à menor satisfação íntima, inclusive com uma insatisfação na hora de ter orgasmos, por exemplo. Problemas com a imagem corporal, o que é imagem corporal? A ideia consciente e subjetiva que você tem, incluindo sentimentos, pensamentos, julgamentos. Isso é imagem corporal, né? Ela vai sendo adquirida ao longo dos anos, tá? Então, o que você pensa sobre o seu corpo é super importante em relação à sua autoestima. Então, muitas pessoas me procuram com uma questão que vai ficar clara aqui pra você. A questão do tamanho do amigão. Não tem nada demais. Todo mundo viu a foto do meu pau, ninguém ia falar nada, é isso? Não tem nada demais mesmo, era bem normal. É uma questão que mais impacta os homens. Existe até o que a gente chama de transtorno dismórfico, que é quando a pessoa tem uma ideia errada do que é o corpo dela. Ela fica obsessiva com o comportamento e isso pode trazer prejuízo também. Eu tenho uma ideia que, por exemplo, que o amigão lá é muito pequeno e às vezes o amigão tem 14 centímetros e aparece, essa pessoa aparece aqui na clínica. Não é à toa que você vai ver aí procedimentos estéticos que não resolvem nada. Não resolve nada, tá, gente? Mas existe a harmonização, a ideia de uma cirurgia que não é validada pela ciência, né? Que transforma, inclusive, o amigão num Frankenstein. Mas isso é extremamente recorrente aqui. E os homens sempre reclamam sobre o tamanho dele. Isso é disfuncional. Isso vai te atrapalhar provavelmente na hora da intimidade. Então, a vergonha, por exemplo, eu tenho vergonha porque é pequeno. Ou mulheres que têm problema também em achar que não estão em forma, que elas estão fora do peso, que elas... Vou dar um exemplo básico. A vida inteira, né, na nossa sociedade, quando eu era mais criança e adolescente, as meninas faziam cirurgia para tirar os seios. Depois que eu me tornei adulta, veio a febre do silicone. E aí as mulheres vão lá e colocam silicone. Eu já cheguei a pensar em colocar silicone numa época que eu estava, inclusive, sofrendo um luto de relacionamento, que a minha autoestima estava lá embaixo. E eu falei, o problema é com o meu peito, que o meu peito é pequeno, né? E de fato eu sou uma mulher que tem um peito muito pequeno. Mas ainda bem que eu não botei silicone, porque hoje eu estou em dia com o meu corpo, eu acho ótimo. Aliás, estou ficando mais velha, estou ficando até melhor. Isso é uma construção psicológica. Isso vai afetar nas suas relações íntimas? Claro que vai. Por exemplo, a mulher que tem os filhos, né? Então teve filhos e tal. Além de todo o mito e crença sobre a maternidade, essa mulher ela vai ter realmente uma mudança física muito grande. E aí vem a questão da imagem, né? Da relação da imagem corporal. Eu não posso exibir, então o que eu faço? Eu transo de luz apagada. Porque eu não gosto que o outro não veja as minhas, como é que chama aquilo lá? Estrias, não pode ver minhas estrias, não pode ver minha celulite, não pode ver as banhinhas sobrando. Ainda mais hoje em dia, numa ditadura que a gente vive do corpo, né? Lá na Idade Média a gente dividiu cabeça e corpo. Em nenhum momento a gente consegue ter a visão de corpo e mente como algo único, né? O seu corpo é a sua mente também. A gente tende a separar e isso traz um certo problema, porque uma pessoa que tá
talvez acima do peso de uma forma disfuncional, ela tá obesa, ela precisa o quê? Precisa de tratamento também psicológico, né? Porque ela não tá aguentando ali entrar numa rotina de dieta, ela tá ficando ansiosa porque ela tá se exigindo que o corpo dela transforme em pouco tempo. Isso aparece aqui na clínica, é o que mais aparece. E aparece com homens também, né? Homens que não têm coragem de se relacionar intimamente porque acham que estão fora do peso, ainda mais hoje, né? Essa cobrança estética do bodybuilding, né? Até inclusive, por que bodybuilding tá muito associado com Red Pill, né, gente? Vamos combinar. Eu tomando meu Campari e a mina tomando uma breja. Os Red Pills têm uma relação com o corpo super narcisista, de super exibicionistas com esse corpo. Moreno alto, bonito e sensual. A autocobrança de um corpo perfeito, idealizado para atender principalmente, né, ao olhar do outro, vai gerar uma série de contratempos para essa pessoa. Uma delas é a ansiedade de desempenho. Tanto homem quanto mulheres vão sofrer com essa ansiedade. Com essa ansiedade, por exemplo, de ser desejado, de ser desejada, de estar no padrão, de ser excepcional, de ser inesquecível. Além disso, essa autocobrança atrapalha ali os processos de relaxamento, traz uma dificuldade em liberar ocitocina, hormônios ali que vão te deixar mais seguros e confiantes. Um outro aspecto importante sobre a vergonha do corpo, que nunca é algo aleatório, né? Eu estou acima do peso, não faço uma dieta. Sempre tem um histórico ali na vida dessa pessoa que começa às vezes lá na infância. Eu vou contar pra vocês, eu era gorda. Dos 7 aos 12 anos, eu fui uma criança muito ansiosa. Entrei na adolescência comendo compulsivamente. Era tão compulsivo que eu acabava de almoçar e eu ia pra lanchonete em frente à minha casa e comia uma coxinha e tomava um guarapã. Era uma compulsão de ansiedade, né? Eu tinha algumas questões ali para serem trabalhadas na minha infância. E eu era gorda. Então, durante um tempo, eu fui a baleia assassina da escola e a Maria Tomba Homem, porque nesse processo de bullying, o bullying me alimentava de uma forma agressiva. Então eu sempre fui um pouco mais impulsiva. Então eu não era uma menina tímida, eu era uma menina que não tolerava sentir a raiva. O que eu fazia com a minha raiva? Socava os meninos. E isso só reforçava, na verdade, o comportamento deles, porque eu era uma menina gordinha, eles achavam engraçado o meu comportamento. E eu, durante esse tempo, eu sofria muito com o bullying. E o bullying alimentava uma ansiedade disfuncional, que me levou, inclusive, a um processo depressivo aos 10 anos. Alguns estudos apontam que 50% das pessoas que sofreram bullying na infância vão ter aí uma dificuldade em exporem a nudez, ficarem nus na frente um do outro. Um mecanismo disfuncional, não estar bem com o corpo. Como é que a gente trabalha essa questão da vergonha? Vamos lá. Teoria da exposição e as técnicas de dessensibilização sistemática são as que eu mais uso aqui na clínica. Elas são super importantes para fazer isso, para dessensibilizar esse lugar. Como é que a gente faz isso? A teoria da exposição é você ir de encontro ao medo. Eu costumo falar com as pacientes que é assim, é como se você mostrasse os dentes, tá? Você sente, você identifica a vergonha é uma emoção secundária ali, porque passa por um julgamento, né? Por uma avaliação subjetiva também. E aí o que acontece? De qualquer forma, a vergonha faz você se afastar, faz você se esquivar daquilo que você poderia estar desfrutando, por exemplo, de uma relação íntima. Eu não estou suportando mais. Então, o que você faz nesse caso? Uma das coisas que a gente trabalha é você se expor ao medo, se expor a esse lugar onde é difícil para você. Mostrar os dentes, né, para aquilo que é difícil, faz você criar novos repertórios.
Já parou pra pensar nisso? Porque a maioria das vezes, quando você se sente intimidado por algo, você tende a fugir, a se esquivar. Isso tá ali no nosso sistema de luta e fuga. O que acontece para você melhorar essas questões? Você vai de encontro. A teoria da exposição, você vai de encontro assim, de cara, sem nada, né? Você se expõe à situação em si. Por exemplo, eu sou acostumado a furunfar só de luz apagada. Então, pela teoria da exposição um dia eu ligo a luz, eu peço para ligar a luz. No caso da dessensibilização sistemática, a gente vai aplicando técnicas de relaxamento paralelamente para que você vá encontrando com a sua dificuldade aos poucos, né, de forma sistemática, paulatinamente. Vou dar um exemplo aqui na área da sexualidade, por exemplo. Homens que têm ansiedade de desempenho, que têm dificuldade em, por exemplo, uma ejaculação precoce. O que a gente trabalha? Que ele vá conversando sobre a situação dele, que ele vá conversando com a parceria. Aí, por exemplo, ou isso causa, a ansiedade é tão grande, ou causa uma disfunção erétil, uma não ereção do amigão, o que a gente faz? Para, respira, faz a respiração diafragmática e depois volta pro furunfamento. Percebeu que está com dificuldade de conexão com o seu corpo, né? Dificuldade em estar ali na relação. Para, respira, tenta novamente. Inclusive, isso é uma indicação para ejaculação precoce. O homem teve ali uma ejaculação precoce, né? Tudo bem, ok. Vamos continuar no segundo tempo. Então, respira e volta, tá? Essa é a diferença. Aí eu citei aqui a respiração diafragmática, que é a base do mindfulness. Mindfulness significa atenção plena. Como é que a gente desenvolve a atenção plena? Através do relaxamento causado pela respiração diafragmática, que inclusive é uma aula que eu dei aqui sobre ansiedade, né? Que eu dei várias técnicas aqui. Então você procura esse vídeo aqui, que é um vídeo completo sobre como afastar a ansiedade e praticar o mindfulness e a respiração diafragmática. Um outro ponto importante que você vai precisar desenvolver é a comunicação mesmo. Tá? Comunicação com sua parceria. Às vezes a gente chega com um julgamento e com uma autocrítica tão grande, mas às vezes a parceria prefere assim. Tem várias preferências, né? É ingênuo achar que o mundo só é das gostosonas da academia. Tem homens que acham horrível mulheres masculinizadas, mulheres bombadas. Tem homens que não gostam, tem homens que vão gostar de uma mais cheinha, de uma mais magrinha, né? Enfim, existe diversidade no mundo. É importante você entender isso. Quando sua cabeça entende que existe gosto para tudo, você mesmo tem preferências, né? Você também tem as suas preferências. Você vai entender, por exemplo, como as mulheres gostam às vezes de um homem mais barrigudinho, né? Um homem, né? Sei lá, com aquele... Eu já ouvi falar, né? Muitas mulheres falam, aquele barrilzinho de chope e tal, não sei o que, é charmoso. Então, veja bem, o espectro é amplo, tem várias possibilidades. É óbvio que é importante cuidar da sua autoimagem. Como é que você pensa? Você quer ser uma mulher que tem uma expectativa, né, que não é condiz com a tua realidade, né? Então é preciso trabalhar isso no teu psicológico. E a terapia vai te ajudar a ajustar expectativas e realidades. No mundo onde o Brasil é recordista em procedimentos estéticos, gente, isso é uma epidemia, isso é um grande problema. Inclusive procedimentos estéticos nas genitais. Então é importante, mulheres que têm vergonha, por exemplo, da sua vulva. O Brasil é recordista na nifoplastia, que é a cirurgia feita para ajustar os lábios. E a maioria dessas pessoas que fazem esse tipo de cirurgia são pessoas jovens, quase, né, saindo da adolescência. Então, esse padrão, ele é disfuncional.
É importante entender o que é saudável e o que é a exigência do padrão inatingível. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. O seu corpo não é o problema, mas sim a narrativa que contaram sobre ele. Autoestima se constrói com informação, prática e autoconhecimento. Você merece sentir prazer exatamente como você é. Se esse conteúdo fez sentido pra você, então comenta aqui embaixo, conta as tuas histórias, eu vou adorar ouvi-las, a gente pode até bater um papo depois. Comenta, curte e se inscreva no canal e compartilha com uma pessoa que você acha que tá precisando. Que tal espalhar consciência e não tabus por aí? Bora lubrificar? Vem comigo!